Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Agradeço a Deus por mais um dia estar aqui para, juntamente com vocês, aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E vamos iniciar a aula de hoje com uma breve oração. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade, pela vida que o Senhor tem nos dado. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados e que Tu estendas a Tua mão sobre as nossas vidas e nos ajude a compreender a riqueza da Tua Palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma parábola bastante interessante. Na verdade, são duas parábolas sobre as quais falaremos hoje que trazem ensinamentos fantásticos para as nossas vidas. São elas: uma, a parábola do tesouro escondido, e da pérola. Sobre ela veremos uma introdução, elementos da parábola, uma interpretação e a conclusão. Um dos tópicos sobre os quais falaremos é uma interpretação. Por que uma interpretação? Eu faço a pergunta e eu mesmo respondo. Uma interpretação porque esta parábola admite várias interpretações. E uma das mais conhecidas, uma das mais utilizadas, é aquela que falaremos hoje. Quando esta parábola foi proferida, Jesus não mais estava com a multidão na beira do mar. Ele já voltava para casa com seus discípulos. Ele estava próximo de deixar os seus e quis revelar algumas características de seu reino. Jesus já não estava falando a toda a multidão de curiosos. Jesus estava aqui ensinando aqueles que tinham um interesse maior pelas coisas de Deus, aqueles que costumavam andar com ele. Não apenas curiosos, mas pessoas interessadas em descobrir acerca do reino dos céus. Então Jesus profere essa palavra dando mais detalhes sobre como é o reino de Deus. Os seus discípulos estavam familiarizados, como aqueles que ali estavam ouvindo também, com as expressões que Jesus utilizava. Jesus utilizava expressões que eram conhecidas daquelas pessoas a quem ele se dirigia. Jesus não falava de uma maneira que as pessoas sinceras não pudessem entender. Mas aqueles que não eram sinceros e queriam fazer pegadinhas com Jesus, fazer perguntas capciosas, perguntas para tentar desmoralizar Jesus ou fazer Jesus entrar em contradição, a essas pessoas Jesus respondia de uma forma que as deixava bastante confusas. Mas aos seus discípulos, não. Jesus procurava ser claro. Jesus procurava ser objetivo. Jesus usava exemplos simples do dia a dia de cada um deles. Nós vamos ver nestas duas parábolas que se fala de tesouros escondidos, algo de grande valor que foi encontrado. Você já ouviu alguma história de alguém que encontrou um tesouro? Eu ouvi algumas e, preparando esta lição, eu me deparei com várias, muitas curiosas, e eu trouxe uma aqui para você antes de nós entrarmos na parábola. Veja esta dentre tantas histórias que há sobre encontrar um tesouro. Este tesouro foi encontrado por acaso. Há muitos tesouros que foram descobertos por acaso. A pessoa não tinha intenção de encontrar um tesouro e acabou encontrando. Terry Horton, a pronúncia deve ser assim, ao visitar uma das lojas locais em San Bernardino, na Califórnia, ofereceu apenas $5 ao vendedor por uma obra de arte. A pessoa foi até uma loja, esse Terry, e olhou ali um objeto, achou interessante, ofereceu $5 por aquele objeto. O vendedor apertou a mão de Terry e disse: negócio fechado. Em resumo, por ser muito grande, a obra não cabia em nenhum dos cômodos de sua casa. Horton, então, decidiu vendê-la. Durante a tentativa de venda daquele quadro, um professor de artes disse que a pintura poderia ser de Jackson Pollock.
Após ser avaliada por um especialista, a notícia foi dada. A obra era realmente de Pollock. Um colecionador ofereceu a Horton $2 milhões. A fonte é esta: www.fatosdesconhecidos.com.br. Interessante, uma obra que foi adquirida por $5 foi avaliada em $2 milhões. E Horton disse que por $2 milhões ele não venderia, que o mínimo que ele poderia fazer era cedê-la pela módica quantia de $50 milhões. Enfim, ele decidiu ficar porque ainda não apareceu alguém que dê o valor que ele acredite que a obra valha. Mas é uma história bastante interessante. Uma obra que foi adquirida por $5 foi avaliada em $2 milhões. Foi encontrada esta raridade, este tesouro, por acaso. E a pessoa que o encontrou não fazia ideia de quanto valia. É mais ou menos nessa toada que se dá esta parábola que Jesus nos traz. Um tesouro que foi descoberto por acaso e o outro que não foi por acaso. Vamos ver o que Jesus disse aos seus discípulos. Mas antes, uma foto da obra que Horton adquiriu. Sim, isso mesmo. Não foi feito por uma criança. Este objeto de valor foi avaliado em $2 milhões. Bom, ao valor de hoje do dólar, a cotação, R$ 12 milhões aproximadamente. R$ 12 milhões. É um valor considerável para quem pagou aproximadamente R$ 30 pela obra. Descoberta fantástica. Bom, vamos à parábola. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo e pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Um homem encontrou um tesouro em um campo. Vamos ver algumas peculiaridades a seguir. Não quero adiantar agora. Vamos terminar de ler a parábola. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Duas parábolas interessantes. Uma de um tesouro encontrado em um campo por um mero acaso e a outra parábola da pérola, um objeto pelo qual uma busca foi empreendida com dedicação, com afinco, um denodo, palavra bonita, né? Um cuidado, a pessoa foi atrás até que conseguisse encontrar o objeto que valeria praticamente pela sua existência e adquiriu, tanto em um caso quanto em outro. O reino de Deus é mostrado aos discípulos de Jesus através dessas duas parábolas. E o que estas parábolas têm para ensinar aos discípulos de Jesus? Nós vamos ver aqui algumas lições que podemos extrair dessa parábola, e não somente para os discípulos de Jesus. Não faremos o papel de meros espectadores, mas faremos o papel de ouvintes atentos àquilo que Jesus quis transmitir aos seus discípulos e também a nós, porque o que ficou escrito em sua palavra foi escrito para nosso proveito. Estas duas parábolas são tidas por parábolas gêmeas, porque enfocam alguns aspectos semelhantes, são tratadas de maneira idêntica, mostrando uma face do reino dos céus, algumas peculiaridades, na verdade, do reino dos céus. E por que são chamadas de parábolas gêmeas? Porque da mesma forma como filhos gêmeos têm muitas
semelhanças, há também algumas peculiaridades, algumas particularidades, há algumas características que são encontradas em um filho e não em outro, embora sejam gêmeos e tenham muita semelhança entre si. Vamos aos elementos da parábola. O reino de Deus é semelhante. É semelhante ao quê? É semelhante a um tesouro. O que é um tesouro? Tesouro é uma grande riqueza, é algo de um valor muito grande. O que é o campo? É o local onde o tesouro foi encontrado. Um homem encontrou um tesouro no campo. O homem é aquele que acha o tesouro. E o que significa a expressão tudo quanto tem que ele vendeu? Ah, tá. Essa daqui é muito fácil. Tudo quanto tem significa tudo quanto ele tem. Já ouviram as pessoas que definem uma palavra com a mesma palavra? O que é aflição? Aflição é aflição. O que é regozijo? Regozijo é um regozijo. Não, estou brincando. Um tesouro foi encontrado em um campo por um homem, e este homem vendeu tudo o que ele tem. Quando Jesus disse para os seus discípulos que aquele homem que encontrou um tesouro escondeu-o novamente, deixou-o guardadinho e se dispôs a abrir mão de tudo o que ele tinha, significa exatamente tudo o que ele tinha: casa, carro, bicicleta, papagaio, avestruz, ornitorrinco, équidna, uns animais que alguns têm de estimação, né? Ornitorrinco, équidna, mas deixando isso para lá. É um homem que abriu mão de tudo o que ele possuía, absolutamente tudo. Foi e adquiriu aquele campo. Interessante a gente já analisar aqui que aquele homem não era um homem qualquer. Aquele homem, eu entendo, e alguns também entendem da mesma maneira, que não era um mero trabalhador, um quase escravo do dono daquelas terras. Era alguém que acidentalmente se deparou com um grande tesouro ali. Mas ele fez certo escondendo o tesouro? Nós não estamos discutindo aqui o que ele fez em termos de certo ou errado. Ele agiu de acordo com a lei, de acordo com um direito que ele tinha. Talvez você diga, não, ele deveria ter avisado o dono daquela propriedade que ali havia um tesouro muito grande. Bom, eu quero dizer o seguinte: não é nesse sentido que Jesus quis ensinar aos seus discípulos acerca do reino dos céus, não neste ponto. Vamos nos ater a algumas semelhanças desta parábola com o reino dos céus. Como nós já dissemos em aulas anteriores, uma parábola não reflete necessariamente todos os exatos elementos que ela traz como correspondentes à verdade que Jesus quer ser ensinado. Senão, daqui a pouco você vai perguntar, mas e a grama que havia no terreno sobre o qual o homem passou? O que representa no reino dos céus? Não sei. E aquelas pedras sobre as quais o homem pisou, o que significa no reino dos céus? Não sei. E a minhoca que ele encontrou quando escavava para ver o que era aquilo em que ele havia tropeçado, se é que havia tropeçado. Eu sei lá o que significa aquela minhoca no reino dos céus. Jesus quis trazer alguns aspectos apenas do reino dos céus através desta parábola, usando de um exemplo que era comum para eles, porque naquela época não havia algumas instituições financeiras como existem nos dias de hoje. Você não conseguia levar até um banco o seu dinheiro. Então, muitas vezes, os tesouros eram escondidos nas propriedades. E se nós vamos falar sobre o que aquele homem fez, se era moral ou não, eu vou te dizer o seguinte: analise um pouco mais comigo. Vamos aqui
dar lugar à nossa imaginação, um pouquinho fugindo da parábola. Aquele homem encontrou um tesouro, escondeu e foi até o dono daquela propriedade para lhe fazer uma oferta por aquele campo. Você acha que aquele tesouro era da pessoa que era proprietária daquele campo? Por óbvio que não. Nem ele sabia. Então, se aquele que encontrou o tesouro avisasse o dono daquela propriedade, o dono daquela propriedade receberia por algo que não era dele também. Então, o mérito vai, o Oscar vai para quem? Para quem tropeçou no tesouro, para quem encontrou o tesouro. Tudo bem? Superada esta questão, passemos a mais uma ilustração. A ilustração da pérola. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem negociante. Quem é este homem negociante da parábola? É aquele que está atrás de algo precioso. Calma que você vai entender, eu vou concluir daqui a pouquinho. E uma pérola de grande valor é uma grande riqueza. Então, alguém está atrás de algo precioso e se depara com uma grande riqueza. E, novamente, vende tudo quanto tem. E tudo quanto tem significa... Esta eu posso até passar rápida porque você já sabe. Quando Jesus disse que vendeu tudo quanto tem, é tudo quanto tem. Casa, carro, bicicleta, papagaio, ornitorrinco e assim por diante. Tudo. Abriu mão de tudo o que possuía para ter apenas um objeto, aquela pérola que era de um valor inestimável. Mais cara que o quadro que o Sr. Horton comprou. Vamos lá a uma interpretação desta parábola com alguns elementos que apontam características do reino dos céus. O reino de Deus é semelhante. Então, alguns elementos aqui. Que tesouro seria este que foi descoberto por um homem? Que pérola é esta que tinha um valor inestimável? É a descoberta da salvação em Jesus Cristo e a descoberta de uma vida nova com Deus. Onde que ele foi descoberto? Em um campo. O campo é o mundo. É um período de tempo, de vida, um período de tempo que nós vivemos nesta terra. Durante o nosso caminhar por esta terra, durante o caminhar de uma pessoa por esta terra, ela muitas vezes encontra coisas boas e coisas ruins. No caso do exemplo que Jesus deu, foi encontrado algo maravilhoso. E quem seria o homem nos dias de hoje? Aquele que acha o reino de Deus neste mundo. Tudo quanto tenho. Significa, como vocês já sabem, tudo quanto tem que prejudica a aquisição do tesouro. Vamos lá, detalhando um pouquinho mais. Jesus estava dizendo que o reino de Deus é como um tesouro que alguém encontra. O tesouro, ele tem para algumas pessoas um valor relativo. No exemplo que nós trouxemos aqui sobre o quadro que foi comprado por apenas $5, para aquele vendedor era o que o quadro valia. Estava até ocupando espaço. Na verdade, a princípio, até para o comprador, o quadro era grande demais, ocupava um espaço muito grande. Mas quando ele percebeu o real valor que aquele quadro tinha, ele não quis mais se desfazer dele. Com todo orgulho, ostentava na parede de sua casa que ele deu um jeito de fazer com que coubesse. Com todo prazer, ele ostentava aquele quadro tão valioso que nenhum dos seus vizinhos possuía alguma coisa parecida. Talvez nem na cidade alguém possuísse um quadro de tamanho valor. Então, muitas vezes, um tesouro ele não é reconhecido como tendo o valor que realmente tem. E por isso, muitas pessoas desprezam o valor.
Muitos tesouros durante toda a existência da humanidade foram escondidos e foram descobertos. Muitos foram descobertos por pessoas que não tinham a menor noção, de quanto valia aquele tesouro. Mas aqui na parábola de Jesus nós vemos que um homem encontrou um tesouro, alguém que não procurava por um tesouro, alguém que não procurava por riqueza, estava como que passando pelo campo, como que ao acaso, de repente se depara com algo precioso. E diferentemente do exemplo do quadro que nós trouxemos, este homem que encontra esta riqueza reconhece ali um valor inestimável e por isso ele abre mão de tudo o que ele possui para adquirir aquela riqueza. Ele troca tudo aquilo que ele poderia ter e que ele tinha por algo que algumas pessoas acharam bastante estranho. Um campo. Ele vendeu alguns objetos que ele tinha, ele vendeu propriedades que ele tinha, ele conseguiu angariar, ele conseguiu juntar um valor suficiente para que o dono daquele campo não recusasse. Ele entregou tudo o que ele tinha por aquele campo. O que é esse tudo o que ele tinha para nós nos dias de hoje? Hoje nós temos à nossa disposição um tesouro que não está tão oculto quanto estava aquele no campo. Nós temos algo, nós temos acesso a algo de um valor inestimável, que é um relacionamento com Deus, que é uma vida nova com Deus, uma vida de perdão, sim, uma vida longe do fardo de pecado que nos oprime. Uma vida nova com Deus, uma vida de alegria, uma vida de paz. Não é uma vida sem dificuldade, não é uma vida sem sofrimento, é uma vida de paz e alegria em Deus, apesar dos problemas que enfrentamos nesta vida. Deus transmite a sua paz aos nossos corações. O tesouro pode ser comparado a esta paz que Deus concede a todos aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo o que tem. Calma, você não precisa sair vendendo aquilo que você tem. Hoje, você não precisa mais dispor das tuas riquezas para poder seguir Jesus Cristo. Você pode seguir Jesus Cristo com tudo aquilo que você tem. Ele não está pedindo para você vender tudo o que você tem para adquirir a salvação. Jesus não quer que você disponha do teu carro, da tua casa, da tua bicicleta, do teu papagaio. Nada disso para seguir. Ele quer que você abra mão das coisas que o entristecem. E o que entristece Jesus? O pecado. Isso é tudo aquilo de que você precisa se afastar para desfrutar deste tesouro. Se você abrir mão do que é pecado, mas espera aí, de todo o pecado, olha, eu vou te contar uma coisa, é de todo o pecado. Mas eu não consigo. Tá aí o segredo. Você precisa só acreditar e dar o primeiro passo. Você precisa dar um primeiro passo, porque tudo aquilo que você vai deixar tem algo muito melhor à tua espera. Aquele homem que encontrou um tesouro não pensou duas vezes, não titubeou. Ele abriu mão de tudo por conta daquilo que ele tinha. Daquilo que ele tinha pela frente, daquilo que ele havia contemplado de relance, de soslaio. Quando ele viu aquele tesouro de relance, ele percebeu a importância daquilo para a sua vida. Olha, você consegue convencer uma criança a abrir mão de um carrinho, de um brinquedo? Tente argumentar com esta criança. É difícil, quanto menor a criança e menos noção ela tiver de um brinquedo que seja perigoso, mais ela vai querer aquele brinquedo. E não tente retirar o brinquedo da mão dela. Mas, se por outro lado,
você mostrar um brinquedo mais bonito para ela, um brinquedo maior. Eu falei maior, mais grande não existe. Mais grande não existe. Mais pequeno existe. Mas não é menor? Sim, existe menor e mais pequeno. Então existe maior e mais grande? Não, só maior. Voltemos aqui. Você pode oferecer para uma criança um brinquedo bem maior. Se uma criança está com uma bolinha de gude na mão, você quer convencê-la a largar aquela bolinha de gude? Oferece àquela criança uma bola bem maior que aquela. Se você acha que o pecado te traz prazer, e na verdade o pecado traz prazer. Quem diz que não traz prazer para o homem, para a mulher, para esta carne que está em volta, que envolve o nosso espírito? Sim, o pecado traz prazer para esta carne, mas é prejudicial. Algumas coisas são prejudiciais. E Deus quer te livrar das coisas que são prejudiciais, para te dar coisas muito maiores, coisas que te dão mais prazer. Acontece que, a princípio, não se vê muito prazer nas coisas de Deus. Esses prazeres você vai conhecendo à medida que o tempo passa. Mas muitos de imediato já encontram neste tesouro que Deus revela para cada um de nós um prazer que não se pode expressar com palavras, tão grande que ele é. Então, vamos prosseguir a parábola. Então, já vimos que um homem encontrou um tesouro, abriu mão de tudo quanto tinha. Nos dias de hoje, não é sair vendendo tudo quanto tem, mas abrir mão de tudo aquilo que pode gerar uma alegria momentânea, mas que entristece a Deus. No primeiro caso que nós vimos, o homem não procurava por tesouro algum, diferentemente do segundo caso. Um parece não ter um objetivo em mente, enquanto o outro está determinado a encontrar algo de muito valor. Interessante, esse aspecto do reino dos céus é visto na vida de muitas pessoas. Alguns não estão procurando por nada, não querem saber das coisas de Deus e, de repente, em um determinado momento da vida, se deparam com uma palavra do amor de Deus para suas vidas. Se depara com algo que Deus enviou para a vida dele. Se depara com a pessoa e as promessas de Jesus Cristo. Enquanto isso, outros que estavam buscando nas religiões, em orgias, nas bebidas, nos prazeres que alegram a nossa carne. Quando eu digo alegram a nossa carne, alegram a carne de qualquer um. Eu digo a carne, não o espírito. Uma pessoa que estava buscando algo para preencher um vazio, e todo homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus, do tamanho de Jesus. Muitas pessoas estão à procura de algo para preencher um vazio que traz em seu coração. Não sabem o que é. Estão atrás de tesouros para preencher o seu coração. Tesouro, uma alegria, uma felicidade, uma dádiva de Deus para estar no lugar daquele vazio, daquela angústia, daquela agonia, daquela incerteza, daquela interrogação que existe quanto à nossa existência. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Algumas pessoas se perturbam com isso e com esta dúvida, com esta perturbação, com esta inquietação, não sossegam e querem encontrar alguma coisa que as preencha. E procuram em vários lugares como um negociador de pérolas, atrás de alguma coisa que vale a pena abrir mão de tudo o que ele tem para adquirir aquilo. Você pode e deve saber que existe um tesouro que pode valer mais que tudo aquilo que você tem. Quando eu digo que pode valer, eu estou sendo um pouco gentil na expressão.
não estou sendo exato. Na verdade, o tesouro vale a pena ser trocado por tudo aquilo que você pudesse adquirir na face dessa terra durante o teu tempo de vida. Um homem achou um tesouro por acaso. Não estava procurando, estava à toa na vida e de repente encontrou algo maravilhoso. Reconheceu a riqueza daquilo, reconheceu o valor daquele tesouro e não pensou duas vezes, abriu mão de tudo que ele tinha. Tanto em um caso quanto em outro, eles encontraram tesouros de grande valor, mas estava totalmente dentro da esfera de vontade e de atuação de cada um tomar aquela decisão e abrir mão de algumas coisas para obter o prazer de ter aquela riqueza que estava ali à sua frente, à sua disposição. Eles tinham condições de adquirir aquele campo. Aliás, ele tinha condição de adquirir o campo, se referindo ao homem que estava passando pelo campo, e também aquele comerciante de pérolas preciosas tinha condições de adquirir aquela pérola preciosa. Talvez você diga, se o reino de Deus é este tesouro de grande valor, eu não tenho nada para oferecer. Sim, você tem. A Bíblia diz que a alma de uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Ofereça a tua alma para Cristo. Ofereça a tua vida para Cristo. Calma, Ele não vai querer tirar a tua alma, Ele não vai te recolher, Ele não vai te matar. Olha, estou dando a minha vida pelo Senhor. Uf, morreu. Nada disso. Você está dando a tua vida para viver o restante dos teus dias sobre a face dessa terra para Jesus. O que é viver para Jesus? Viver fazendo a vontade de Deus. É viver com este tesouro que Deus preparou para você. Prosseguindo, ambas ressaltam que foi encontrado algo com valor inestimável, um valor extremamente elevado. Em um caso, em outro, a alegria do comprador pelo achado é algo que o leva a fazer o que muitos descreveriam como loucura. Imagine um homem chegando em casa e dizendo: esposa, vamos vender tudo que nós temos. Vou comprar o campo que está localizado em tal lugar. Talvez a mulher tenha achado que aquilo fosse uma loucura, que o homem tivesse bebido, que aquele campo não tinha o valor que aquele homem estava querendo pagar por ele. Mas ele sabia o que havia naquele campo. Ele tinha encontrado algo especial. E por isso, para ele, estava claro, não restava dúvida, de que tudo que ele possuía não chegava aos pés daquilo que ele estava adquirindo. Entendeu a relação? Então, a alegria os motivou a fazer algo que, para aqueles que não tinham conhecimento, que não tinham noção do valor das coisas, era algo absurdo. Talvez você se dedicar para Jesus, passar os anos da tua vida nesta terra, se alegrando com as coisas de Deus e não com aquilo que você foi ensinado, talvez até o dia de hoje, possa parecer uma loucura. Não o foi para aqueles dois homens, como não é para mim e não é para milhares e milhões de pessoas. Que não seja para você também. Que as alegrias deste mundo, e quando eu digo as alegrias deste mundo, eu digo que tanto as corretas como as pecaminosas não são para se comparar com a tremenda alegria que Deus tem preparado para cada um de nós, já nesta terra e ainda no porvir, muito mais. Porvir é depois que nós partirmos desta terra, depois que nós morrermos, falecermos, formos sepultados, depois que estivermos a 7 palmos deste chão. Concluindo, assim como comerciante de boas pérolas, devemos buscar a verdade do reino de Deus a qualquer custo.
No segundo caso, um comerciante foi atrás de algo que ele dependia daquilo para viver. Ele era um comerciante. Ele era uma pessoa que sabia o que estava procurando. Talvez você seja essa pessoa que saiba o que está procurando, mas ainda não encontrou. Eu quero te apresentar o que você está procurando, se chama Jesus Cristo. Experimente ter contato com Ele. Segure esta pérola em tua mão. Sinta o valor que ela tem. Porque depois deste contato com ela, se você é uma pessoa que busca por algo assim, você vai reconhecer que Jesus Cristo é esta pessoa. É este tesouro que você sempre buscou em outros lugares, mas hoje você encontrou. Assim como um homem no campo, devemos dar o devido valor ao tesouro que Jesus veio nos revelar, não permitindo que nada nos separe dele. Aquele homem tinha algo que o separava do tesouro, as coisas que ele possuía. E nós já dissemos aqui, o que ele possuía representa aquilo que nos impede de ter a posse do tesouro que Deus nos coloca à mão. E o que nos impede de tomar posse daquilo que Deus nos coloca à disposição? As coisas erradas que esta carne, que a tua carne, quer praticar. Abra mão disso. E finalizando, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus, quando nasceu, era uma criança bonitinha ou tinha cara de joelho, como as demais crianças? Tempo para a resposta. Engraçado. Jesus nasceu diferente das outras crianças, então? Irmão, Marcelo, meu amigo, não fale isso. Jesus não nasceu de uma maneira diferente de todas as outras crianças, mas nasceu Jesus. Jesus não nasceu limpinho, como aparecem muitas vezes as crianças em filmes. Já sai do útero, parece que alguns até com escova tendo sido feita no seu cabelo. Quando Jesus nasceu, era uma criança comum. Não tinha diferença nenhuma. Não se sinta ofendido por eu falar isso, eu vou justificar. Isaías diz que isso se referindo ao momento da crucificação, que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, Isaías, ele viu em uma visão profética, ele descreveu profeticamente como que seria a morte de Jesus. Algo que não seria nada agradável de se ver. Mas ali estava escondido um tesouro muito grande. Atrás da morte de Jesus estava escondida a compra para a nossa salvação. A nossa entrada para o reino dos céus estava ali. Mas voltando ali ao nascimento de Jesus. Jesus, quando nasceu, era uma criança muito linda ou não? Alguns têm certeza que era a criança mais linda do mundo. Interessante. Alguns podem até se sentir meio indignados com esta pergunta que eu fiz, mas não há motivo. Jesus Cristo nasceu como uma criança qualquer. Jesus Cristo é um tesouro que para muitos era somente mais uma criança que havia nascido. Era algo comum. Mas para aqueles que estavam procurando, e também para alguns a quem foi dado o privilégio de se encontrar com Ele, puderam experimentar a riqueza de conhecer o Salvador Jesus Cristo. Então, decida-se hoje. Troque aquilo que você anda fazendo que entristece a Deus por algo de muito valor. Troque a tua vida errada por uma vida com Deus. É a palavra que eu tinha para hoje. Que Deus vos abençoe e tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus.